Mais uma vez estamos juntos para o estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando libertação. E hoje vamos ver o capítulo 2, a palestra do instrutor. Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim os olhos lúcidos, acentuou. Para muitas criaturas, é difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos. Eles são inteligentes. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender, sem resistência, às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos, enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior, e enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam, assim, verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta principalmente, e da treva, aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns aos outros. Auscultando-nos a surpresa manifesta, um instrutor prosseguiu, respondendo-nos às arguições íntimas. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. Interessante. A alma caída em vibrações desarmônicas pelo uso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, igual peixinho. Ociosos e impertinentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos, inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam. As pessoas similares se juntam ao redor da crosta terrestre, em cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. É lamentável. As observações de Gúbio escaldaram-me o cérebro. Eu também havia passado pelos baixos círculos da vida, vocês lembram? Depois do transe corporal. Entretanto, não identificar a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual. Embora ouvisse, em muitas ocasiões, impressionantes comentários em torno delas, porque o André ficou num umbralzinho já pertinho do nosso lar. Esses que nós vamos tratar daqui para frente são bem mais profundos. Efetivamente, não conseguia por mim mesmo exumar todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera. Se o do André já foi assim, imagine os outros. Vira-me perseguido através de longos pântanos, errara aflitivamente dias e noites que me pareceram sem fim,
atormentado e desditoso. Todavia, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei uma indagação. Com que fim, perguntei, essas legiões retardadas se mancomunam, além da morte, se despidas da vestimenta grosseira da carne, devem saber, mais que nunca, que se empenham em combates inúteis? Não se sentem, porventura, transportadas ao plano do esclarecimento puro, quanto à posição em que lhes diz respeito? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes quadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre, na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante, estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem, depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade do ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer. O orientador sorriu maneiroso e considerou. O André esquece, né? Onde ele esteve. Entende? É só porque ele orou, senão ele não saberia mais nada. Ele não saberia nada. Quer dizer, que se a pessoa não faz uma oração, ela fica ali naquela situação. Não é? Reportamo-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante, desencarnados, e tais perguntas, André, poderiam ser formuladas, mesmo na crosta da terra. Por que razão nós mesmos, quando encarnados, antes de acordar na consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? Não é? Por que a gente continua assim? Se a gente já tem consciência de que o caminho é para frente, é para cima, a gente continua não sendo fraterno o suficiente. A gente sabe tudo, no entanto, não evolui. À frente dos olhos, contávamos com benito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo corria rápido, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa através da qual penetramos nele. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa? Com atitudes de criminosa indiferença? Ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento, lembraste de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente a própria sublimação? Não podemos esperar deles uma coisa que a gente também não faz. Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. À maneira do tronco frágil, é imperioso crescer, subir por alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos, a semelhança de árvore humilde presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos ascensão, ar puro, largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. A argumentação de Gubbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldade para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. É isso que o André não entende. Concordo com as elucidações, exclamei reverente, mas é quase incrível tanta ignorância além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora deles senhor absoluto, para perpetuar sua tirania, é observação que me escapa. André faz as perguntas que a gente faz, né? Ele está aí para isso. Sim, tornou o orientador convincente. Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante.
Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional, os animais, e em várias ocasiões revela comportamento ao nível dele, inferior, igual ao animal. Quantas pessoas nós conhecemos que se comportam como animais? Várias, né? Imprimindo grave em tono a voz agradável e fraternal, acrescentou: notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita. Quando confrontada com as antigas formas físicas, e nossa mente, em qualquer parte na crosta ou aqui, onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Eles ressaltam sempre esse detalhe. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos de nosso corpo que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou em um serviço numa torre. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo. Estabelecemos sempre, engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e, com ele, improvisando causas possíveis, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macroscópico. Então, nós somos um universo, assim como o universo é o que é. E sabe-se lá quanto o que a gente chama de universo, ele não está dentro de outro maior. Nós não temos consciência disso. É como a formiga. Ela não sabe por que de repente vem um balde d'água e arrasa tudo. Ela não tem consciência disso. Mesma coisa a gente. A nossa insignificância não permite que a gente entenda as leis do universo. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo em todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido, e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência a ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias nos campos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas, mesmo aí, o problema da ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito, em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo em benefício e merecido, encontra imensos recursos de centrar-se no bem, integrando-se na corrente da vida vitoriosa. O que ele explica?
que a gente fabrica a doença que a gente tem. E mesmo quando essa doença é formada em vida anterior, ela é educativa, que a gente tem que vivê-la, a forma como a gente vive essa doença determina se ela vai ser mais fácil, mais difícil, mais rápida ou mais lenta. Sempre a nossa disposição é que determina a cura ou a melhora dos sintomas. Registrava as explicações, profundamente edificado. E não obstante a longa pausa que se fez espontaneamente, não ousei interromper o curso da argumentação, a fim de não quebrar a linha do pensamento do orientador. Prestimoso e digno, Gúbio continuou. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores. Aquele velho diabinho do lado, anjinho do outro, que o desenho animado mostra. Com o objetivo de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho eletromagnético. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior, através das regiões que se situam no sexo, no estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos, mesmo aquém das formas terrestres, e entreter emoções e desejos em baixos círculos, e armando-nos quedas momentâneas, em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos. Não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. O instrutor, fitando em nós o olhar percussiente e calmo, ponderou. Entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime? Depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domínio da enfermidade? Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. O rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípios santificantes no terreno idealístico, para se alimentarem intimamente da tarefa a que se consagram. Não se transformam em servidores humildes de um momento para outro, só porque se desfizeram da carga de células materiais. Quando não se recomendam aos precipícios da loucura, no eclipse total da razão, por tempo indeterminável, em vista dos desvarios da intelectualidade e no poder. Conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo, pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram, embora as paixões violentas que lhes assinalam a vida íntima, e são utilizados, então, por gênios superiores nos serviços de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino, em cuja execução passam a colaborar com fidelidade e valor. Em tal posição, auxiliam e são auxiliados. Dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem a seu turno. Tudo é um encadeamento de situações que levam à evolução. É preciso que essas situações dolorosas ocorram para que impulsione os ignorantes para o, entre aspas, conforto
da paz que tem no mundo mais acima. Mas eles só precisam saber isso na pele. A gente entende melhor uma dor quando a gente já viveu essa dor. Impôs ligeira pausa às elucidações e, em seguida, prosseguiu noutro rumo. Semelhante realidade obriga-nos a meditar na extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. Educação para a eternidade não se inscreve à ilustração superficial de que um homem comum se reveste, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. É obra de paciência dos séculos. Se árvores existem assinaladas por centenas de anos, dentro das finalidades a que se destinam, que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade no capítulo da própria sublimação? Não podemos olvidar, desse modo, o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes, que nós já fomos assim. Ainda somos ignorantes, mas já fomos piores, mais ignorantes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que igualmente um dia nos estenderam compassivas mãos. O argumento era demasiado edificante para que interferíssemos com indagações novas. O orientador percebeu a oportunidade do esclarecimento e continuou. Os átomos que integram a hóstia de um templo são, no fundo, iguais àquelas que formam o pão pobre de uma penitenciária. Materialmente falando, é a mesma coisa. O que muda é a vibração que contém. Assim, toda a matéria em si mesma, passiva e plástica, é análoga nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas, no estado de condensação conhecido na crosta planetária e além dele. Em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Para quem anestesiou as faculdades do prazer fugitivo, a separação da carne, geralmente, constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão. E considerando que a maioria das criaturas humanas persegue as sensações do corpo físico, qual se as atrações genésicas e o desvairado apego aos bens provisórios dos círculos mais baixos encerrassem toda a felicidade do mundo. A colheita de personalidades desequilibradas é sempre inquietante, conservando quase inalteradas as fileiras escuras dos insensatos cultivadores da satisfação egoística a qualquer preço. Loucos perigosos, por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas especializadas em dominação, constituem hordas terríveis que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. E por que permite Deus semelhante irregularidade? André já fez essa pergunta. Foi o Eloy agora. Inquiriu Eloy, sob visível consternação. Não bastaria a ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? Ou seja, o tema vai ser tocado 2 vezes no mesmo livro. Gúbio, prestativo, não se fez esperar na resposta, sorrindo franco, aduziu com interesse. Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Não é? Por que o Criador não deu um tapa na mesa quando a gente estava lá na escuridão? Não é? Para dar chance para a gente chegar aqui. Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou ele mesmo? Ou se projetará ao fundo do abismo que ele preferiu? Além disso, é necessário reconhecer que se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce.
qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Encarceram-se-lhes, então, a mente na insegurança, na fragilidade, no pavor. O choque da morte imprime-lhe tremendos conflitos à organização perispirítica, veículo destinado às suas próprias manifestações no círculo novo de matéria diferente a que foram arrebatados. E após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram, aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhe garantam continuidade de aventura em fictícios prazeres. Porque semelhante atrai semelhante. Formam, assim, associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam. Olhe lá, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas, com o nosso pensamento aqui, os encarnados, fazem vida coletiva provisória, à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fosse extensa colônia de criminosos vivendo às expensas do generoso trabalho, generoso rebanho bovino. Somos nós encarnados que alimentamos energeticamente os umbrais com os nossos pensamentos negativos, nossos pensamentos criminosos, invejosos, enganosos. Temos toda a responsabilidade desse ambiente existir. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca, menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que a esfera humana, o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para o culto sistemático, à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus. No plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança, um e outro, por isso, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsidiam-se mutuamente quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. Atravessam séculos, assim, jungidos, amarrados, presos um ao outro. Lamentáveis ilusões de propósitos sinistros. Com extremas perturbações para si mesmo, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todo aquele que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Eu vou ler outra vez. Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre, profundamente arraigadas no solo, recapitulam, repetem os erros, individual e coletivamente, lições milenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que afligem os dois planos no impulso mal dirigido de libertação.
através de crises inomináveis, de fúria e sofrimento. Destrói então o que se construíram laboriosamente e modificam o processo da vida exterior, transferindo-se de civilização. Mas não é assim? Quantas guerras já aconteceram no nosso planeta? E o ser humano continua fazendo guerras? Já não conhece o resultado da guerra? Tudo destruído, todos mortos, vem a peste em seguida? E, no entanto, o ser humano continua fazendo guerra, uma em cima da outra. O instrutor, sentindo a profunda atenção com que lhe seguíamos a palavra, acentuou depois de leve pausa. Todavia, no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, tornam o ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Quer dizer, aqueles que já estiveram nesse lugar tenebroso, conseguem sair de lá, eles voltam para lá, mas para buscar mais pessoas, que é o que está se passando nesse volume, nesse livro. Formam as vanguardas do Cristo, nos mais diversos pontos do globo, e aos milhões, sob o patrocínio dele, o Cristo, operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente, embora a humanidade adentro, enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora, com as bênçãos da luz celeste. A exposição não podia ser mais clara. Eloy, contudo, observou assombrado. Quem diria, na Terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora? Sim, concordou o orientador. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência. Os canais da inteligência humana, enquanto as realidades divinas, certo? Mas a criatura prosseguirá na tarefa do autodescobrimento. A força mental na luta comum permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha. E sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha a tomar. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno perfeito. Herdeiros do poder criador, geraremos forças afim conosco, onde estivermos. Não será tudo isso perfeitamente inteligível? E por essa razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo e sublimação das potências que o integram. É a única via de acesso às esferas superiores. O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações e sorriu benévolo e interrogou. Qual de nós cometaria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, não detém outro símbolo. Calamo-nos, atendidos em nossa fome de elucidações. Colhéramos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. Nós também precisamos reler isso várias vezes. Prosseguíamos, agora em silêncio, estáticos, ante a beleza imponente da noite, maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava, cânticos sem palavras, na folhagem leve, e grupos de amigos que nos defrontavam de instante a instante, mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava do arvoredo florido. E assim, banhados em comoções inesquecíveis,
buscamos o santuário em que receberíamos instruções para o serviço próximo, inundados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta, como se avançassem felizes para uma festa de luz. Amigos, espero que tenhamos entendido todo esse processo. Que daí para frente nós vamos ter a realidade, nós vamos ver descrições desses locais, das relações entre esses seres e nós mesmos. Vamos ver o que eu observei. Esse é mais um capítulo que precisaria pintar de amarelo em tudo, que carece de ser relido várias vezes e destacados novas frases para nosso melhor entendimento. Essa não é a minha primeira leitura, e, no entanto, cada vez que eu leio, eu encontro novos pontos que eu digo, eu podia ter destacado isso, podia ter destacado aquilo. Mas vamos lá o que eu destaquei dessa vez. Este capítulo é um preparatório para as descrições que chegarão em seguida, nos capítulos à frente. Sem elas, teríamos os mesmos questionamentos de André e Eloy. Gubbio esclarece que é difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos, irmãos infelizes que se deixam prender, sem resistência, às teias da ignorância e da maldade? E nos diz que tal fato ocorre por conta da grande massa de seres que ainda não entendem das motivações do bem. Esses, então, atendem aos chamamentos das forças dos abismos, por estarem ainda sintonizados nas frequências muito baixas, distantes do amor e da fraternidade. Jesus disse que nós estamos onde estiver o nosso tesouro. Então, tudo aquilo que nos agrada, é para lá que nós vamos. Só que a nossa razão diz que nós queremos a paz, mas o nosso coração mostra que nós queremos a guerra. Nós estamos em constantes conflitos com as pessoas ao nosso redor. Enquanto nós formos assim, nós estaremos sintonizados com a guerra. Então, é isso que nós temos que mudar, a nossa forma de pensar. As formas como a gente enquadra as soluções para a vida. Nós escolhemos os métodos violentos ou os pacíficos? Não é? No trânsito, como nós somos? Quando alguém fecha a nossa frente. Nós falamos, ô meu querido, você deve estar com problema? Ou a gente xinga. São pequenos detalhes que mostram onde é que nós estamos. É contra isso que nós temos que lutar dentro de nós mesmos. 2. Estando muito longe das vibrações de colônias restauradoras, organizam verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante qualquer manifestações da divina luz. Nesses locais se organizam hierarquias e acreditam poder julgar e castigar outros segundo os seus critérios. Por sua vez, os que lá se abrigam sentem-se mesmo merecedores de tais situações, devido à culpa. Então, esses seres se reúnem por afinidade magnética. Os que têm uma capacidade de administração e inteligência maior formam grupos que ele comanda. E ele determina o que está certo e o que está errado. E e castiga essas pessoas que se sentem castigadas por se julgarem culpadas. Mais uma vez, se a culpa fosse boa, se ela resolvesse alguma coisa, o mundo estaria salvo. O sentimento de culpa não resolve. O sentimento de recuperação, regeneração, correção do erro é que resolve. Vamos lá. O que os atrai e mantém, explica Gubbio, a alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade, precisa tecer os fios do reajustamento próprio. E milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos, inabilitados para a jornada imediata, rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras
que os magnetizam arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta terrestre, em cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob o julgo tirânico. Entendemos que se mantêm unidos e submetidos por terem vibrações semelhantes, magneticamente se atraem. Imaginam equivocadamente que se conseguirão manter-se nesse padrão e terem controle sobre a humanidade. Eles acreditam nisso, que eles vão revidar o jogo. Na verdade, tal condição funciona como depurador dessas mesmas energias. Isso é permitido pelo Criador para que eles aprendam com as próprias dores que vivem entre si. Vou ler de novo esse parágrafo. Na verdade, tal condição funciona como depurador dessas energias. Por isso, é permitido pela espiritualidade superior que se mantenham ali até que estejam aptos e dali saírem por seus próprios esforços em se melhorarem. Não pode arrancar ninguém de lá. Ele tem que querer sair. Se você arrancar força, ele vai voltar para lá. Trabalho perdido, não é? André questiona mais. Com que fim essas legiões retardadas se mancomunam, além da morte, se despidas da vestimenta grosseira de carne, devem saber, mais do que nunca, que se empenham em combates inúteis? E Gúbio nos faz pensar, devolvendo a questão aos encarnados. Mesmo na crosta da terra, por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? Lembram-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Não é? Verdade, pois todos conhecemos já os caminhos certos e mesmo assim estamos sempre repetindo os mesmos erros. Apesar de sabermos que morreremos e deixaremos tudo para trás, ainda ficamos mais preocupados a matéria com que nosso espírito imortal, não é? Gúbio ainda nos diz, embora já termos saído do reino animal há milênios, muitos ainda comportam de modo pior que muitos animais. Gente, vamos lembrar do passado da história humana. Quantos que, conhecedores das leis de Cristo, que estudaram os evangelhos, não implantaram reinos de tortura na própria terra? Não é verdade? Quantas religiões não têm os 10 mandamentos que diz não matarás, no entanto, continuam matando? Está escrito lá, ele se diz religioso, não é? Esse governante, esse chefe, esse grupo, esse líder, não lê lá, não matarás, e, no entanto, continua matando, não roubarás, não cobiçarás, e eles continuam fazendo. Conhecedor da lei, todos somos. A gente erra voluntariamente, abusando da liberdade que temos. 5. Continuando, Gúbio detalha ainda. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais significante que seja, possui expressão magnética especial, a vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais. Inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou num serviço numa torre. A energia é a mesma. Nós usamos para o bem ou para o mal, não é?
Pelo que entendi, me ajudem a esclarecer, essa comunidade de seres que compõe nosso corpo físico, nossas células, é influenciada por nossos pensamentos e atitudes. Inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos, disse ele. Em amarelo é o texto original. Como nós estamos educando as nossas células? Não é? Somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. 6. Gubbio usa esse exemplo, usando o indivíduo e sua comunidade de células, para nos fazer entender a influência que o grupo tem nas colônias dos abismos. Não é? Estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e, com ele, improvisando causas possíveis, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos, sob o ponto de origem. Nós comandamos nossos ambientes físicos através das nossas vibrações pessoais, assim como toda a comunidade nessas colônias se harmonizam magneticamente por estarem sintonizadas na mesma frequência inferior. Isso enquanto aceitam essa influência, abstendo-se de mobilizar a vontade. Seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Se você está num ambiente qualquer, numa casa, numa cidade, numa festa, no que quer que seja, se você está se sentindo mal, saia de lá. Se você está se sentindo bem, você é igual aos que lá estão. Vale a pena observar isso. 7. E para exemplificar mais o comando das vibrações mentais, mais uma vez nos dizem: dirija um homem à sua vontade para a ideia de doença, e todas as células nos obedecem e produzem a doença ou a saúde. O meu amigo querido, Décio Iandoli, numa das palestras, ele conta o caso de uma paciente dele que fabricou um câncer no estômago para ela. Anos seguidos, ela ia no consultório dele, dizendo que tinha um câncer. Ele fazia os exames, mostrava: você não tem câncer nenhum. Ano após ano, ela fez isso. Um dia tinha o câncer. Ela fabricou o câncer. Aí ela disse para ele: tá vendo? Eu não disse que eu tinha câncer? Né? Ela queria esse câncer muito. 8. Gubbio nos dá os caminhos. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior, através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Então, é controle do sexo e do estômago, e estímulo do cérebro e do coração, como já fomos orientados. Amai-vos e instruí-vos. Não é? Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. Quando encarnados, nos comportamos segundo a sociedade pauta os comportamentos. Não é? Em alguns lugares, tribos são antropófagas, eles comem uns aos outros. Lá isso é normal. Agora, no mundo civilizado não é normal. Então a gente anda conforme a sociedade em que a gente está. Mas cabe a cada um de nós melhorar essa sociedade. Os erros que se cometem são sempre as escondidas, mas mantemos a imagem da comunidade. Somos obrigados a seguir as leis. Já desencarnados todos, seguimos nossas tendências reais. Por isso, nos dirigimos para onde nossas frequências são compatíveis. Se já nos aprimoramos quanto aos instintos, ou se ainda temos inclinações inferiores. Nos planos espirituais, não é possível esconder nossa realidade interior. Eu costumo dizer que o ser humano é igual em todo o planeta Terra. Então a gente costuma dizer: em tal país isso não acontece, em tal país aquilo não acontece. Eu já acho que isso não acontece devido ao rigor da lei. Porque todos são iguais. Tendo oportunidade, eles vão cometer os mesmos erros. A gente percebe isso com algumas notícias de jornais, que nesses países que a gente elogia,
acontecem os mesmos crimes que acontecem nos países que a gente critica. Observem, preste atenção. Na hierarquia evolutiva, uns ensinam aos outros. Como disse antes, nós mesmos somos orientadores das nossas células. Os que sabem um pouco ensinam aos que sabem menos. E sempre coordenados pela espiritualidade maior. São conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram, embora as paixões violentas que lhes assinalam a vida íntima e são utilizados, então, por gênios superiores nos serviços de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino, em cuja execução passam a colaborar com fidelidade e valor. Em tal posição, auxiliam e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem a seu turno. 11. Eloy também questiona Gúbio e recebe a mesma resposta que deu a André. E por que permite Deus semelhante irregularidade? Não bastaria a ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? Gúbio prestativo não se fez esperado na resposta, sorrindo franco, aduziu com interesse. Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Não é? Precisamos ter claro, não somos hoje o que fomos desde as eras passadas. O que lastimam nos abismos já foi vivido por todos nós um dia. Devemos aos que nos ajudaram e precisamos entender e também ajudar. 12. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Um dia, ainda muito jovem, pensando em desatinos humanos, eu, Denis, questionei situações violentas. Escutei em minha mente, minha consciência. Não podemos combater lobos mandando cordeiros para a tarefa. Ou seja, a espiritualidade usa a atitude dos violentos para corrigir outros violentos. Similar cura similar, como na homeopatia. Então, o Criador permite que esse ambiente, que nós vamos ver terrível mais adiante, de espíritos castigando espíritos, como se fossem juízes, para que a correção exista. Tudo isso ocorre sob a vigilância do mais alto. Então, ele vai impor uma lei que ele determinou para o outro. Aquele outro aceita porque ele sente culpa. E ele, sendo punido, se sente redimido. E assim as coisas vão progredindo. Quando a espiritualidade acha que aquele gerente já deu o que tinha que dar, que não pode, que está na hora dele crescer, ela intervém, como nós vamos ver. Certo? Mas tem que chegar a hora certa, exata. Não pode ser violento. O processo tem que ser de livre vontade. Esse espírito, nessa condição, tem que querer sair dali. Só assim pode ser tirado. Vamos seguindo. Gúbio nos explica a mecânica dos grupamentos dos abismos. Formam associações enormes e compactas, com base das emanações da crosta do mundo encarnado, onde milhões de homens e mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas, fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensa colônia de criminosos, vivendo às expensas de generoso rebanho bovino. Atravessam séculos assim, jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos. São as vibrações mentais dos encarnados que os sustentam, e essas, por sua vez, estimulam os encarnados. Vira um ciclo vicioso, a mais vibrarem nessas frequências baixas para manterem-se.
é como um comensalismo. Nutrem-se mutuamente, ligados por vibrações mentais similares. Muito triste, mas é uma realidade. Cabe a cada um cortar esse ciclo. A dizer, chega, eu quero outro mundo. Eu quero viver eu quero viver em paz. Eu não quero mais colaborar com a treva, com a escuridão, com a ignorância. 14. Nos diz Gúbio que há milhões de almas humanas que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Nascem e morrem século após século, sem se afastarem da crosta. Não têm acesso nem mesmo às simples colônias nas áreas de socorro que já vimos nos livros anteriores, renitentes em seus propósitos inferiores. Vocês façam a conta. 10.000 anos, quantos 100 anos tem? Levando em conta mais ou menos que a gente, em média, reencarna a cada 100 anos. Digamos, há quem fique séculos no plano espiritual e há quem morra 2 vezes num século. Mas vamos dar uma média. Quantas vezes essa pessoa reencarnou? E continua na mesma situação? Não é lamentável? Mas o socorro chega sempre para os que se cansaram desse ciclo inferior. É preciso que a pessoa queira. Os filhos do planeta, que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, tornam o ambiente escuro do cativeiro, que já abandonaram, voltam para lá, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Como o peixinho que o Emmanuel falou. Ele volta para buscar os que estiverem dispostos. É o que vai nos contar esse livro. Nos capítulos seguintes, acompanharemos várias situações nesses grupamentos de dor. 16, e último comentário. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto a realidades divinas. Os responsáveis pelos esclarecimentos espirituais ainda estão presos a equívocos que mais fazem dificultar a evolução do espírito. As que têm inteligência mediana já não acreditam no que dizem os sacerdotes e se afastam dos caminhos espirituais, e os menos favorecidos acreditam em fábulas e perdem-se nos caminhos. Porque muitas pessoas veem os ensinamentos teológicos e pensam assim, gente, tem alguma coisa errada nisso. O mundo não pode ter começado de Adão e Eva. Está escrito no própria Escritura. Quando Caim mata, para onde ele foge? Está escrito lá, leiam a linha seguinte. Caim foge para a cidade. Já tinha cidade. Então, Eva teve quantos filhos na idade do primeiro? Quantos? Para formar uma cidade. Então, essa cidade já existia. Eva não fez todos os filhos do planeta Terra, não. A civilização adâmica representa os que vieram para nascer aqui. Vieram os exilados de Capela. São eles, a civilização adâmica. Existiam outras civilizações antes. Certo? Então, quem vê isso, fala assim, não, chega, religião é mentira, eu não vou seguir nada. E fica ateu. Não é? Quer dizer, já não dá mais, quem pensa um pouquinho e lê, vê que aquilo não está certo. Não é por aí o caminho. Aquilo foi contado para a idade mental que a gente tinha naquele tempo. Entende? Então, não é assim. Então, quem não acredita, vira ateu. E quem acredita fica nessa fábula e não sai daí, e não muda daí. É preciso vir uma luz nova. O peixinho dourado trouxe. Vamos ver o que o peixinho dourado está dizendo. Não é? Queridos, tudo isso envolve esforço pessoal. Não é a palavra. Não é o que está escrito nesses livros que vai convencer ninguém.
É a ponderação pessoal de cada pessoa. Cada um vai dizer, gente, é assim ou é assim, eu acredito nisso, não acredito naquilo. E todas as religiões são úteis, porque existem pessoas de todos os níveis espirituais e intelectuais. Então devemos respeitar a todas, mas entender que o alimento é segundo a capacidade de digestão. Eu espero vocês no próximo capítulo. Tem aqui como me encontrar. Eu espero que vocês me falem sobre o que acharam desse capítulo. Vejam o que eu não vi, vejam os erros que eu cometi, certo? Vamos aprender juntos, porque não dá para aprender sozinho. Um abraço muito forte, até a próxima.